Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. E aqui a gente vai trazer para vocês histórias de pessoas de Umuarama que têm insights especiais para você aprender muito com a história dela e quer aplicar na sua, aplicar no seu negócio. E o meu convidado de hoje pode te salvar, pode te ajudar de várias formas. Renê, seja muito bem-vindo, Renê. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado por ter me chamado. A gente acompanha você desde o começo. Parabéns, tá? Pelo empreendimento, pelo site e pelo podcast. Obrigado, cara. Você que assessora a nossa empresa, inclusive, fico muito feliz. A gente é muito bem atendido por vocês. E aí, quem que é Renê? Da onde surgiu esse nome, inclusive, que é um nome diferente, né? Nascido aqui. Como que é essa história? Sim. Vamos lá. Minha história. Sou uma pessoa que nasci em Umuarama, tá? Família tradicional, família Russi, né? Meu avô foi radialista aqui em Umuarama, né? Daí que vem essa voz bonita. E foi bem conhecido na cidade, né? Meu pai, a questão do nome, você me perguntou, era fã do filósofo René Descartes. E aí daí que veio esse nome. Que ele falou, o primeiro filho dele, falou, vou dar esse nome. Gosto do René Descartes, então vou dar para ele esse nome. E aí surgiu essa audácia do meu pai aí, porque é um nome diferente, atípico, e ficou bem impactante desde a época de escola e agora também na profissão, né? Legal. Renê, e aí, como que foi sua trajetória? Você já teve algum trabalho antes da questão do direito, não teve? Por que optou ir para o direito? Como que é? Então, Henrique, quando surgiu a possibilidade de fazer o curso de direito, eu estava jogando, eu tinha a possibilidade de me tornar profissional no vôlei, né? Legal. Tinha possibilidade de contrato em São Paulo, e na época eu acabei optando em estudar, né, do que ir para jogos, porque era uma coisa incerta. E meu avô, né, é advogado, já um advogado antigo aí da cidade também, formou na primeira turma de direito aí da Unipar, antiga FADU, acho que salvo engano. E aí vinha aquela coisa, será que vou estudar? Será que eu vou pro esporte? Não fica naquela dúvida, porque entrou na faculdade já com 17 anos, né? Então a gente tinha aquela dúvida, será que é isso que eu quero ou não? E aí acabei me adaptando e gostando do curso, né? Então foi por aí que acabei optando, tanto pelo vô, tá na área aí, né? E na época o leque de opções que o curso de Direito fornecia, né, era muito grande. Até a pretensão minha não era advogar, era fazer concurso. Entendi. Eu almejava a questão de concurso. Magistratura, Ministério Público, né? Até em si, para ser delegado. Mas acabei me encontrando na área, né? E hoje não penso em concurso mais, só em advogar. E, cara, você então veio do esporte. E como que foi para você colocar isso na balança no meio do caminho? Você continuou o esporte durante o período da faculdade ou abandonou de vez? Como que foi? Olha, era um sonho o esporte ou era uma coisa que você se destacava por ser bom mesmo? Então, Henrique, foi assim, ó, minha vida, o esporte me ajudou muito, cara. Fala pra você de como crescer como pessoa, tá? Eu tive um professor que foi, esse professor, até hoje eu converso com ele, encontro ele de vez em quando, mas é um professor que ajudou muito, o Ronaldo Canônico, ele até é conhecido na cidade também, né? E ele me ensinou muita coisa também, porque é ser uma pessoa melhor, regras, e eu me identifiquei até com o esporte, porque no começo eu nunca pensei em jogar vôlei. Eu gostava de jogar futebol, apesar que eu me saía bem com a maioria dos esportes. Mas aí eu me encontrei no vôlei, né? E joguei em alguns times, joguei um campeonato representando a seleção paranaense, tive opções de jogar no Banespa na época. Tinha um outro rapaz que jogava aqui também, que chegou aí, se profissionalizou, mas hoje não tá mais jogando, né? Aqui de Umuarama, inclusive. E quando eu fiquei nessa dúvida aí, se eu vou estudar, se vou jogar, que aí eu falei assim, será que vai vingar ou não vai vingar? E eu tava namorando também nessa época. Aí me forçou pesou. Que hoje é minha esposa. Então, caramba, veio lá de trás, sim, então, que legal. Eu namorei minha esposa desde 2002. Nossa. Então, eu tô com ela, nós casamos em 2013, né? E tô com ela até hoje. Hoje com a nossa família tem um menino chamado Lourenço. Você namorou mais de 10 anos? Namorei mais de 10 anos de casar. Entre indas e vindas, né? Mas você tem mais 10 26 anos com ela. Não, 24 anos. Isso. Não, 23, né? 23 anos. 2025. É verdade, 23 anos. 23 anos. Caraca, parabéns, que legal. Que legal. Tem uma história muito grande aí. Que legal. E ela foi uma das pessoas que estava com ela, aquela coisa. Não sabia o que fazer, era muito novo para decidir, entendeu? E na época que eu jogava, o vôlei tava em evidência, era a época do Bernardinho, o pessoal tava, né?
Então, o esporte me ajudou muito. Mas aí, quando eu comecei a estudar, né, fui me identificando, sempre fiz estágio dentro do fórum, né, fui estagiário no juizado especial, na vara civil, fui assessor de juiz. Por isso, talvez, o interesse do concurso? Isso, principalmente por causa disso. Sempre almejei a questão do concurso. Aí, no final da faculdade, eu estava trabalhando dentro do fórum, e aí tinha a opção de a gente fazer já a prova da OAB, que todo mundo, quando vai se formar, fala assim, você vai fazer a OAB? Aí, antes de terminar, antes da formatura, nós fomos fazer a prova. Aí fizemos, acabamos passando, fiquei um tempo ainda trabalhando. É uma prova difícil, né? Não é simples. Na época ainda que nós fizemos, era uma prova bem complicada. Eu tive, para você ter noção, fazer a segunda fase, junto com outros amigos, né? Em Cascavel, porque não tinha dado cota para fazer aqui em Umuarama. Então é complicado, não é simples não, entendeu? Então, tem muitas pessoas que se formam no curso de Direito, mas não conseguem tirar o OAB, depois acaba migrando para outra área. Inclusive eu já vou até aproveitar para falar dos nossos patrocinadores. O Léo da Filato, ele é formado em Direito. Sim, quando eu fui na loja dele lá também, fui muito bem atendido, uma excelente loja. E ele relatou para mim, falou, me formei, também tinha pretensão de concurso, né? E aí acabou indo pro empreendedorismo, né? E abriu uma excelente loja em Umuarama. Maravilhoso. Inclusive, Léo, obrigado aí por patrocinar o nosso podcast, incentivar o nosso negócio. O Léo também investe em nós aqui, ó. Sim. René já saiu na revista aí pela Filato Bene. Isso mesmo. Consumidor lá, cliente da Filato. Léo, um abraço para você, um abraço para Rose. Obrigado aí por estar incentivando nosso podcast. Inclusive, se você é da área de direito e quer se posicionar melhor, na Filato Bene tem muita opção para você, né? Tem desde a moda casual até realmente a parte ali de ternos, a parte mais formal mesmo. E você que tá aí precisando transparecer mais presença para conseguir cativar os juízes, vai lá na Filato Bene, que é a marca que veste líderes. E temos também outro patrocinador, que é o Dr. Adriano Medeiros, especialista da cirurgia da face. Doutor, muito obrigado também pelo incentivo. Entra no Instagram dele, você que está nos assistindo, que ele pode ajudar você com a sua imagem também. Dr. Adriano Medeiros tem mais de 1000 cirurgias feitas. E também temos aqui, ó, fica à vontade, inclusive, o coffee do Cláudia Bolos Doces e Salgados. O melhor coffee da cidade. É o coffee que eu falo que é um dos únicos materiais que eu já consumi desse tipo que não me dá nenhum problema de mal-estar. Então pode consumir à vontade aí, que é um produto top. René, vamos lá. Então você passou pelos estágios, conseguiu tirar o OAB antes de se formar. E aí, você se formou. O que aconteceu a partir disso? Então, aí quando acabamos se formando, né? Em 2009, a gente acabou o curso, né? E aí, se preocupando, formatura, vamos aproveitar, vamos curtir, e aí fica naquela incógnita. E agora? Vamos continuar? Vou continuar estudando para concurso e tal. E aí tinha 2 amigos meus, hoje, que eram o Alan Johnny, né? Teu sócio? E que é meu sócio. E o Frederico Cione, que hoje ele está com escritório no Mato Grosso. Se reunimos e vamos montar um escritório? Vamos pra Tudo recém-formado. Tudo recém-formado. E na época tinha aquele nicho das ações do plano Collor, Bresser, né? E vamos levantar, legal. Vamos pra cima. E tinha também uma questão da taxa de iluminação pública, que foi cobrada de forma indevida aqui verdade. na cidade. Foi um nicho que a gente começou a pegar e fazer uma carteira de clientes. E aí, vamos começar, tal, na dúvida, né? E iniciamos. E meio assim, eu não sei se eu ia continuar como advogado. Me ausentei do cargo que eu tinha dentro do fórum, né, na época, e comecei a advogar. E fui me identificando. No começo, a gente não tem uma área específica, né? Todo mundo fazia tudo. Vai pegando, tudo um pouco, vai se adaptando, né? E depois vai direcionando, né? Então, foi assim que começou o nosso escritório, né? Que hoje é Resende Rússia Advogados, tá? Estamos lá à disposição. Ficou só vocês dois? Ficou só eu e ele. Aí o Frederico foi para o Mato Grosso. Entendi. Né? E aí foi tocando, cara. E hoje a gente já delimita certas áreas, né, de atuação, atendendo na área civil empresarial, né? E estamos à disposição aí. Ô, René, e quando você começou a parte de advogar, assim, você consegue se lembrar como que foi o seu primeiro caso que você pegou e que deu certo, que você conseguiu entender o poder que estava na sua mão de como advogado, que você falou, cara, quão satisfatório é fazer isso? Olha, nesses casos específicos, que foi do plano Collor e Bresser e da iluminação pública, eram mais ações de massas, né, coletiva, então não tinha muito. Mas o primeiro caso específico que eu peguei, que o cliente ficou tão contente que eu falei assim, olha, é isso que eu quero, foi um usucapião, tá?
ali na Avenida Paraná, era do lado do Chiquinho, o imóvel até. E era um senhor bem de idade. Hoje ele não está mais conosco, né? Faleceu, né? Porque foi uma das primeiras ações que eu ingressei. E dei o resultado positivo pra ele. Rapaz, mas esse senhor ficou feliz, hein? Cara, que legal. Porque ele tinha comprado da época da companhia, né? E a documentação foi bem delicada. Tive pra Foz do Iguaçu, porque a Coapar era de lá. Deu bastante trabalho. Deu bastante trabalho, mas no final dei um resultado proveitoso pro cliente. E esse cliente ele ficou bem agradecido. Era um imóvel hoje, na época não era um imóvel de tanta importância quando ele comprou. Hoje no valor de expressão econômica, mas para ele era o único imóvel dele. E parece-me que a hora que resolveu, ele parece que até descansou, porque eu resolvi, depois de um curto período ele veio a óbito, mas era um senhorzinho que ele ficou muito contente. Esse caso me identificou e foi um dos meus primeiros casos também. Que legal. E como que esse cara chegou até você? Foi indicação? Olha, então, foi por indicação, né? Porque na época até, eu era recém-formado, mas pelo sobrenome até. Acho que ele conhecia alguém da família e falou, eu tenho um sobrinho que acho que foi um tio meu, tem um sobrinho que tá advogando, vai lá ver se não resolve pra você. Que legal, E aí, graças a Deus, deu tudo certo, né? E foi bem... Eu fiquei bem contente. E foi um dos casos que... Um propulsor. Foi um dos casos que eu me recordo mesmo, até pela felicidade do senhorzinho, ele já era bem de idade. E acho que seu Benedito Guerra era o sobrenome dele. Nunca esqueço até o sobrenome. E aí eu falei, é isso que eu quero pra mim. Foi onde eu falei assim, eu quero ser advogado. Porque na época eu tinha dúvida ainda. Será? Eu fico estudando, porque eu tava com o escritório, mas estudando ainda pra advogar. Antes também de começar a advogar, já com o escritório em exercício, né? Eu trabalhei de assessor de um juiz em Cruzeiro do Oeste, Dr. Ciderley. E aí era meio período esse trabalho. Então atendia também essa assessoria, né? Mas aí depois eu vi que não era aquilo que eu queria e comecei a advogar. Legal. Investi na advocacia. E quanto tempo demorou com você para chegar nesse caso em específico? Não, foi rápido? Nós montamos o escritório, porque nós formamos em 2009. Em 2010, nós montamos o escritório, tá? Porque foi bem no final de ano e tal. E eu sei que esse caso eu peguei, salvo engano, foi julho de 2010. Foi o primeiro caso mesmo, até poderia puxar, mas acho que foi julho de 2010. E esse processo foi resolvido depois de 5 anos. Caramba, foi 5 anos, na luta? E porque tinha a questão de documentação para levantar e tudo. E tinha acho que uma pessoa vizinha, um confrontante que deu um trabalho até para a questão de marcação da área específica. Mas deu tudo certo e... Mas dentro desses 5 anos você ainda tinha dúvida? Tinha. Sempre fiquei na dúvida. 5 anos na dúvida. Sim, mas assim... É legal tocando, isso. Como você está muito novo, eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Então saí com 21 para 22, né? Era muito novo. Tinha essa questão de quando eu já pretensão de atender empresas. Às vezes você chegava para atender o cliente, mas nossa, muito novo. Tinha esse preconceito. Tinha. Eu já ia até te perguntar quais são os principais desafios para você conseguir inserir no mercado de trabalho. Esse é um dos grandes preconceitos, tá? Até brincava com os clientes, falava assim, não, nós estamos mais atualizados. Porque no ramo nosso, no direito, você sempre está se atualizando. Porque sempre muda, sempre tem precedentes, julgamentos recentes que até alteram muito o que está previsto na lei. O que vale hoje, amanhã já não vale mais nada. Isso. E vai alterando. E tá bem evidente no nosso país atualmente, né? É a questão da insegurança jurídica hoje, né? Porque hoje estão modulando muitas decisões que vão contra a lei, né? E aí tinha esse preconceito, principalmente dos clientes, falavam assim, mas é muito novo, tal. Mas eu bati, mas eu sou novo, mas eu tô bem atualizado, né? E no direito a gente sempre tem que buscar novos conhecimentos, novas áreas. E hoje eu já estou demilitando mais a área que eu atuo, né? Que é na área civil e empresarial, né? Preparação de sucessão. Então a gente vai falar, acho que no decorrer aí do... Vamos sim. Vai desmembrar tudo que vocês fazem lá. Mas só para eu entender, a partir desse momento, a sua virada de chave foi aí. Sim, foi. E a partir desse case de sucesso, você conseguiu mais pessoas? Nossa, com certeza. Porque agora você tinha algo validado, né? Não, e já tinha acontecido outros casos, mas eu falo assim, que me impactou mesmo foi esse caso do senhorzinho, porque do jeito que ele veio me agradecer, da história de vida dele e tal, como foi sofrido, e até por ser um imóvel de valor econômico, de expressão econômica, um imóvel nas principais avenidas de Umuarama, né?
E então foi bem interessante. Apesar que, tipo assim, tive bastante ajuda também. Posso ter que agradecer a minha sogra, que ela sempre trabalhou dentro do fórum. Ela foi muito tempo contadora do cartório de distribuidor, né? E até no final, quando a cartorária titular veio a óbito, ela assumiu e ficou um período nesse cartório. Inclusive, eu ajudei, né, no caso, para poder conseguir ela ficar por um período, né, de vacância, e ela ficou no cartório. Então, acredito também, tanto que eu fiquei agradecido por ela também deve ter ficado agradecida por essa ajuda também que eu dei como advogado. Que legal, cara. E nessa época, assim, até você conseguir nichar melhor, você pegava de tudo? Trabalhista, tudo? Imaginava. Pegava assim, não, era no começo a gente, né, abraçava tudo, abraçava todos os desafios, né? Tinha conhecimento e noção de tudo um pouco. Até na época eu gostava muito da matéria criminal, gostava muito até por causa dos concursos que eu pretendia para Ministério Público, delegado, né? E no começo acabei pegando algumas ações criminais, tá? Nós tínhamos um escritório também em Tuneiras do Oeste, né? E acabava pegando algumas coisas criminais. Eu fazia essa parte, né? E aí acabei falando que não era pra mim. Gostava muito da matéria, mas não... Chegou a pegar alguma coisa pesada? Muito pesado, cara. Nossa. Teve uma situação que eu peguei aí... Tem que gostar, né, cara? Que, assim, a questão moral do advogado, ele não pegar, até entendo, porque tem que fazer justiça, né? O advogado, ele não é parte no processo, né? Então, eu cheguei numa audiência, num caso de estupro de vulnerável. Nossa. Parecia que eu era o réu na situação. Entendeu? Entendi. E aí eu falei, isso não é pra mim. Esse foi o dia que eu falei assim, não é... Até faço algumas coisas menores, né? Quando o cliente... Até faço a parte criminal empresarial, né? Na questão fiscal. Mas hoje eu não faço alguns tipos de crimes, entendeu? E era uma matéria que eu gostava muito de ler, de estudar, e acabei não indo pra esse nicho. É pesado, hein? É tenso. Porque imagina, você tem que defender uma pessoa que muitas vezes você tá no seu íntimo conflitando, né? Não tem como. Isso, perfeito. Essa mentalidade. E por isso até as modalidades de crime, você acaba não quer nem escutar o que está acontecendo. Lógico, tenho colegas parceiros do escritório que fazem? Tenho, entendeu? Faço o filtro, mando, né? Inclusive tem outras parcerias de escritórios, né? E aí mas eu não faço especificamente. Eu, Renê, não faço por uma questão íntima minha, por causa de algumas situações que tive no passado. Em que momento que você conseguiu enxergar que seu nicho seria mais civil e empresarial? Olha, pelo meu estereótipo, até de forma de trabalho, porque a advocacia não é só você chegar lá fazer a petição. Hoje você tem que vender o produto também, como em qualquer segmento. Então eu acho que eu tenho esse poder também de venda, de atendimento, né? E aí eu comecei a delimitar a área que eu me aperfeiçoei mais e até fui me direcionando até certos pontos. Que eu peguei muito na época, ações civil de questão de cobrança, contratos, né? Possessórias, questão do uso capião, e principalmente na parte sucessória e direito de família também. Que acabou me direcionando num nicho aí que acabou ficando referência até para alguns clientes. Falaram assim, mas você... Eu falei, não é... Eu faço, porque a área civil engloba muito segmento, entendeu? Mas acabei me preparando nessa área. Hoje, eu penso no futuro, que estou preparando esse nicho, que nós vamos falar também aí no decorrer, é na parte tributária, que é um segmento ainda que eu não tenho todo aquele tato, tenho o conhecimento, mas ainda não tenho a desenvoltura e a estrutura para estar atendendo ao segmento na parte tributária. Né? Porque a gente depende do contador parceiro. Tem contabilidade parceira, né? No escritório lá, e nós podemos fazer juntamente. Porque hoje o tributarista depende muito do e é um segmento que também as leis alteram. Cara, eu fiz um estudo, parece que altera mais de 50 leis por dia. Sim. É uma loucura. Você tem que estar sempre atento. Loucura. Informativos, é muito mesmo. Então, assim, eu pretendo até voltar a fazer outra faculdade, que seria de contabilidade, para estar atendendo nesse nicho. Agregar o conhecimento. Sim, com certeza. Nunca posso parar. Né? Sempre tem... Eu sou curioso. Legal. Sempre... E você teve uma virada de chave também quando você ficou bem conhecido, não sei se você vai poder citar aqui ou não, mas eu lembro que você pegou um caso bem grande aqui na cidade, e seu nome reverberou nos 4 cantos da cidade. Sim. Foi. É um caso de expressão de uma família bem conhecida,
com um patrimônio muito grande, volumoso. E não sou só eu, como advogado. Tem vários, grupo, né? É um grupo de advogados, tem vários advogados, porque são vários herdeiros, são vários... Só que eu acabei pegando, no caso específico, a viúva, as herdeiras, que tem o maior volume de expressão econômica. E é um processo, eu acho, conhecido no segmento jurídico da cidade. Entendeu? Porque de tudo um pouco pode ter acontecido. Entendeu? Até casos para que os juízes pegam... Nossa, demorou para desenrolar, né? Demorou. Na verdade, até hoje tá foi feita uma conciliação, mas ainda até hoje ainda tem umas rusgas ali ainda, porque quando envolve direito de família, né, esse caso é um direito de família, tem a questão emocional também, tem que um acha que tem direito a mais, e não é. A lei fria, né, ela prevê já especificamente o direito de cada um, né, mas tem a questão da emoção, que acaba atrelando nesses casos de direito de família. Então a gente tem que ter muita cautela. E nesse ponto eu sou um cara bem cauteloso, sou um cara paciente. Então eu tento entender, eu ouço muito o cliente, né, pra gente saber onde dá para ir, até onde dá para pisar. E lógico, se tiver que se puxar a orelha do cliente e falar não é assim, não é assado, eu também... Tem diversos casos que são desafiadores, depois eu quero até entrar nesse assunto para você falar quais foram os mais desafiadores, mas esse foi um? Esse eu acho que é um dos mais. Que eu acho que ficou impactante e realmente... que vai pra cá, vai pra lá. Eu imagino o tamanho do desafio que foi, né, cara? Porque, além de ser um caso gigantesco, ele é complexo, né? Porque, querendo ou não, essa família, por ser uma família antiga, tinha muita situação que tinha que ser levantada. Sim. Tem situações ali que até eu fui pra uma cidade para poder levantar a documentação no estado do Mato Grosso, que para você chegar nessa cidade, você tinha que dar 350 km de estrada de chão. Nossa. Então, assim, foi bem desafiador, é desafiador até hoje, porque estamos nos finalmente, né, já para poder resolver, mesmo tendo feito a composição já entre os herdeiros, né, e a meieira, a gente tem o desafio ainda de levantar documentos e preparar documentos. Porque se esbarra em cartório, com diligência, com um monte de como que eu posso dizer? De obstáculos para poder formalizar e entregar essa documentação e os bens no nome de cada um. E para você ter uma noção, nesse caso específico, para a gente chegar numa conciliação, os juízes na época ali, eles se dispuseram a pegar um dia, marcaram totalmente atípico, que não tinha previsto no código, uma audiência de tentativa de conciliação. Caramba. Sentamos, começamos, salvo engano, acho que abria, hoje atualmente o fórum abre meio-dia, começou a audiência 1h da tarde, foi terminar a quase 9 horas da noite. Nossa. Mas saímos de lá com todos os certo. acordos firmados e agora só dependendo da entrega da documentação, né? Que já está sendo feito por profissionais também contratados da área, por agrimensor e tal, porque são áreas muito grandes e no Paraná, Mato Grosso do Sul. Então... E muda, né? Tributação de lá, daqui, dali, tudo a forma isso. de ser feito, cada estado tem sua regra, né? Sim. E, inclusive, hoje eu falo, né, é até difícil falar pro cliente, prepara a sucessão. Tem muita gente que não pensa nisso, porque é difícil falar, quando acontecer. Depois que acontece, fica nessa situação. Hoje eu sempre falo. E custa muito mais caro, né, René? Sim, com certeza. Custa muito mais caro sem preparo, né? Depois a gente quer aprofundar muito nesse assunto para você falar bastante, né, sobre isso, mas eu já sei que fica muito mais caro só pelo fato das pessoas que eu conheço que tiveram esse tipo de situação. Meu avô foi um caso assim. Não se preparou e, cara, na hora que foi fazer o inventário, meu Jesus. Aí tem que vender patrimônio para poder pagar. É delicado. É um caso que uma área específica, se você fazer advocacia preventiva, preparar antes, com certeza você vai ter muitos benefícios. Ou qualquer segmento também. Se você preparar tudo antes, você vai colher frutos lá na frente. A pergunta agora de empreendedor mesmo. Quando você está defendendo um cliente ou um caso, alguma coisa assim, tem uma participação grande da parte humana como persuasão, além da técnica? Porque eu imagino que tem muito fundamento técnico, mas se você não souber expressar isso de forma verbal e posicionamento, talvez nada muito... Assim, como que funciona isso? Tá de frente com o juiz, ele precisa fazer a coisa acontecer. Como eu digo, porque o juiz, ele sabe o que está previsto em lei. Ele não está ali porque ele passou por um concurso difícil, né? E ele sabe o que está previsto na lei. Então, o que a gente tem que fazer?
Lógico que nós também não temos que ter esse conhecimento da lei fria, né? Mas o poder de convencimento, de persuasão, que no empreendedorismo tem que ter isso também. Para você vender um produto, você tem que convencer sobre aquele produto ser bom. Então você tem que convencer também as partes, o próprio juiz, que ele é imparcial no caso, né? Para poder estar julgando, que seu cliente tem aquele direito. Então o nosso poder de persuasão tem que ser grande. E, lógico, expor cada caso concreto com os precedentes atuais, né? Tem coisas que já são pacíficas, mas tem coisas de matéria fática, você vai poder defender ali. E é a questão pessoal mesmo. Naquele caso específico, você vai narrar os fatos para ele te dar o seu direito, né? Então você tem que narrar bem narrado e comprovar aqueles fatos que você expôs na sua peça inicial, seria o caso, né? Aquilo que passa em Suits, não sei se é assim que lê, ou Suits, que tem o Harry Specter ali, aquilo ali mesmo. Olha, são diferentes, né? Porque a dinâmica do direito americano é um pouquinho diferente do nosso, mas é naquela pegada. Então ele tem que, o que você consegue demonstrar ali e narrar e provar é o que você vai fazer. Ele ali mostra muitas artimanhas do que onde ele pega as lacunas da lei também, né? E a gente também é que tem. É o que tem, né? É o que a gente busca, tem certas situações, né? Mas é poder de convencimento de prova, né? Você vai ter que trazer esses fatos e comprovar o que você está alegando. Se você trazer isso meramente e não comprovar, né, são aquelas ações de risco. Pode ser, porque qualquer ação é de risco. Qualquer advogado hoje que der um parecer que vai 100%, você pode tomar cuidado, que nada no direito é 100%. Né? Então você tem que ter essa cautela. Né? Até aproveitando a deixa, qual que é os principais diferenciais na sua visão entre um advogado e outro? Por que contratar o René e não outra pessoa da mesma especialidade? Pergunta pessoal minha mesmo. Entendi. Por mais que eu já sou seu cliente. Henrique, então, eu sou uma pessoa curiosa, como eu falei pra você, e sou uma pessoa que eu sempre acho que não tô sabendo tudo. Então eu sempre busco novos conhecimentos, né? Tento atender o cliente e filtrar naquela primeira reunião de entrevista do caso específico, filtrar todas as informações necessárias para deixar transparecer o que realmente eu posso aplicar na minha petição, né? O que eu vou buscar de direito e o que o cliente pode buscar com aqueles fatos. Porque às vezes você fala assim, eu quero isso. Não, mas não tem fundamento pra gente estar pedindo isso. Então, nesse ponto, eu sou bem transparente com os clientes. Né? Não ilude ele. Não vou iludir e falar, vamos fazer só por fazer, ver o que vai dar lá na frente. E já tem escritório que pega por... Vamos ver o que vai dar. Então, não sou esse tipo de advogado, também não condeno essas práticas, porque, igual eu falo assim, no direito hoje, eu aprendi que tudo se pode. Né? Mas você tem que provar esse tudo que você pode. Né? Então, muitas vezes, o Henrique chega lá, René, eu tô com um fato assim, específico, eu vou filtrar, fazer essa entrevista com você principalmente, né? E dentro do meu conhecimento e da dinâmica do caso, eu vou verificar, dá pra gente fazer dessa forma, acho que vai ser assim. Se você quer almejar uma coisa, fique ciente que tem um risco desse ponto na demanda. Pode ser, por exemplo, vamos falar de julgamentos que têm precedentes tanto para o lado favorável e desfavorável. Tá? Vamos colocar um exemplo na ação trabalhista. Você tem uma diarista que te presta 2 dias a semana. Ela possui vínculo? Olha, com 2 dias a semana, tem precedentes que não. Mais 3. Mais 3, entendeu? Então, eu vou ser bem claro para você nesse ponto. Então, quer correr o risco? Ou, por exemplo, ela trabalha 2 dias aqui no estúdio e 1 dia na minha casa. Dá vínculo? Pode ser que seja reconhecido vínculo. Entendeu? Então não tem como você cravar, mas cada caso, por isso que eu falo assim, você vai ter que fazer a defesa em cada caso concreto. Né? Entendi. Então, nesse ponto, eu acho que buscar o René como advogado é a questão da transparência. Vou entender o seu caso. Vai jogar aberto. Vou entender o seu caso, vou pontuar eles, o que a gente pode ser feito nesse ponto, tal. O que nós podemos ver é fazer uma confecção de contrato. Olha, Henrique, nesse contrato aqui eu acho que poderíamos diminuir essa multa, aumentar ou não, onde você vai ter segurança, onde você vai ter os riscos. Então eu sempre exponho isso para o cliente. Né? O que significa advogar para você nos dias de hoje? Olha, hoje faz parte da minha vida. Eu não consigo... Até a gente pensa nisso no futuro, né? De tirar o pé um pouco, mas diminuir o volume de ações e sempre parar porque está trabalhando na cabeça. Hoje faz parte da minha vida advogar. Até no começo, Henrique, eu fazia muito
ajudava no juizado no começo, fazia algumas defesas dativas, né? Antigamente não recebia, hoje até o Estado está pagando, mas eu fazia de forma gratuita. Pegar experiência? Né, também, mas eu já tinha uma experiência porque eu trabalhei muito tempo ali, né? Mas era mais por caridade mesmo, por ver pessoas que não tinham condições para fazer a defesa naqueles casos. Eu tirava um dia da semana para fazer as audiências de instrução, até a pedido do Dr. Jair Botura, na época. Hoje eu não faço porque eu não tenho disponibilidade. Por causa do volume de ações no escritório, a questão da família, que hoje você sabe que também toma tempo, né? E eu penso nessa minha qualidade de vida também, de ficar mais tempo com a minha família. Legal, cara, isso é importante. Até... Você tem 2, né? Tenho 2 filhos. Tá com que idade? Eu tenho o Lourenço de 7 e a Maria de 1 ano e 8 meses. É a fase que você tem que... Eu falo assim, é muito engraçado porque ao mesmo tempo que a gente sabe das informações, é meio contraditório. A fase que a gente mais precisa dar atenção pros filhos é essa, mas é a fase que a gente tá mais produzindo também, né? Perfeito. Então você tá em ascensão na empresa, nos negócios, produzindo, e é a fase que você precisa dar mais atenção na família, pros filhos e tal. Sim. E ainda é uma coisa que eu e minha esposa, a gente acaba conversando muito, porque nós temos 2 meninas, né? Tem uma que vai fazer 4 anos e uma que acabou de nascer, tem um pouco mais de 4 meses. E assim, cara, é uma coisa que incrível. Eu falo pra ela, nossa, a gente sonha em ter a família cedo, jovem, para desfrutar no futuro. Só que, ao mesmo tempo, a parte da atenção é agora. E agora é que tem que dar atenção para a empresa também. Aí entra naquele conflito. Sim, a vida profissional com a vida pessoal, né? Então, eu tô tentando dosar, né? A gente nunca consegue falar assim, é isso, chegamos no ideal. Mas eu tô tentando dosar a minha vida profissional com a vida pessoal. Assim, tô conseguindo levar. Mas é difícil. E quais são os nichos que você, agora pra gente aprofundar mais, que você atende lá no seu negócio, e vamos aprofundar um pouquinho em cada um deles, para quem está nos assistindo entender mais ou menos o que é o quê, porque eu imagino que como o direito é muito dinâmico, as pessoas devem se perder, não saber qual advogado recorrer. Eu mesmo me perdi, até encontrar vocês. Eu fui numa empresa por ser um escritório com nome grande na cidade, busquei eles, eu tenho essa visão, quem me assiste me conhece, eu sempre vou no lado qualitativo da coisa, né? O preço vem depois, então primeiro eu busco a referência e o preço vem depois. Perfeito. Esse escritório que eu busquei tinha um nome muito grande, só que a especialidade dele era mais essa pegada criminal, não era tanto a parte empresarial. Entendi. E aí foi quando eu encontrei o escritório de vocês, que hoje eu posso falar de boca cheia, em termos empresarial, me atende 100% aqui na empresa. Quais são os nichos que vocês atendem lá, para quem está nos assistindo entender melhor sobre as especialidades? Perfeito. Olha, hoje a gente atua na área do direito empresarial e civil, tá? E o que engloba na área do direito empresarial e civil? Confecções de contratos, tá? Você sabe, você precisa, né? Confecção da própria estruturação das franquias, né? Toda a sistemática de cobranças de títulos de crédito, extrajudicial ou judicial, né? As ações cíveis de todos os nichos, possessória, sucessória, direito das obrigações, entendeu? Imobiliário a gente atua, tá? E na parte também trabalhista. Hoje eu faço mais a parte patronal. O que é a parte patronal? A parte para as empresas, né? Que está no nicho também do direito civil, que mesmo estando no direito do trabalho, ela é genérica à questão do direito processual civil também, tá? Então a gente atua também na parte de trabalhista e na parte empresarial. Porque é complicado você pegar, às vezes chega reclamante lá para a gente tentar fazer ação. Você não entra com ação, eu falo, olha, eu não faço, né? Porque eu atuo hoje para empresas. Então, como que você vai fazer uma reclamação trabalhista? Contraditório, né? Então, para mim, não faria, né? E a minha pretensão do futuro é atender na parte tributária, tá? Eu tenho um intuito de fazer um escritório, não só um escritório de advocacia, mas um escritório de negócio. Se você chegar hoje na minha empresa lá, porque eu trato o meu escritório como uma empresa. Se você chegar na minha empresa lá, eu quero te atender desde uma cobrança de um cheque, uma coisa mais simples, tá? Desde a confecção de uma franquia até para a estruturação da sua parte sucessória e tributária. Ou não, Renê, estou fazendo uma venda de um imóvel, tá? Eu queria atender também você, fazer a confecção do contrato, fazer a estruturação para você, para vender esse seu imóvel também de uma forma diferencial, entendeu? Você já vai ter uma estrutura de confecção do contrato de compra e venda, tá?
e ter também assessoria contábil dentro do meu escritório. Isso é um projeto que eu tenho. Agrega mais valor ainda, né? Porque daí fica tudo mais amarrado, né? E é difícil hoje você fazer, Henrique, por exemplo, eu atuo na parte de fazer um inventário. Por exemplo, hoje você vai recolher ITCMD, ele está em 4%. Tem pretensão para subir. Já tem uma lei aprovada, né, no final do ano passado, no estado do Paraná, para subir essa alíquota, entendeu? Então, se você não se preparar, e eu também através de um escritório de contabilidade, você vai recolher uma alíquota bem superior e até em cima de impostos que não são devidos até, muitas vezes. Uhum. Você não pega um serviço especializado, eles vão gerar um imposto para você que sem o conhecimento técnico. Então, eu queria atender a empresa e a pessoa também que procurar o escritório num contexto geral. Cuidar da família empreendedora. Isso, num contexto geral. Desde a confecção da elaboração da empresa, tá? Uhum. Até para fazer o encerramento dessa empresa. Uhum. Tá? Então, o pessoal fala muito de holding hoje em dia, muitas formas, querer blindar patrimônio e tudo mais. Faço também. Isso daí também é uma coisa... Eu ia chegar. É a parte da questão tributária, que às vezes você depende da contabilidade. Porque não é só engloba fazer... tudo, né? Tributário, já passa a sucessão, engloba um contexto meio geral. Perfeito. Porque assim, não é só fazer a estruturação da holding. Uhum. Você tem que dar o segmento da holding, porque a holding ela vai continuar trabalhando. Uhum. Entendeu? Inclusive a integralização de patrimônio na holding, você consegue evitar de recolher o ITCMD na época de transferência de bens, porque você está integralizando. Vamos dar um exemplo aí. Se você, no seu caso, seu avô, antes de ter acontecido algo, ele tivesse instituído uma empresa e colocado os filhos deles como sócio, né? E aí, o que ia ser feito? Ia ser distribuído não o patrimônio, ia ser distribuído as cotas, entendeu? Que estão em cima do... Está integralizado o patrimônio. Hoje, o STJ já está querendo buscar isso e querer aplicar a alíquota do ITCMD, mesmo tendo integralização dentro da holding, entendeu? Então, nessa parte sucessória, era um dos benefícios, além de blindar a questão do patrimônio, né? Então, mas cada caso específico, a gente vai adaptar à necessidade. Se é uma holding ou se é uma holding familiar, se é uma holding no agro, entendeu? Hoje aqui, principalmente na nossa região, é muito... A economia aqui nossa é mais expressiva na questão do agro também, entendeu? Até assim, René, uma dúvida minha, acredito que de muitos empresários que nos assistem, a partir de que ponto compensa procurar você ou qualquer outro escritório, mas especificamente falando aqui com você, sobre constituir uma holding? Tipo assim, isso é coisa para rico, é para coisa multimilionário... não, sei lá, sou pequeno. A partir de que momento compensa falar assim, René, cara, vale a pena eu ter holding? Primeiro a gente eu vou ter que estudar o caso específico de cada situação. Por exemplo, eu falo, um imóvel, 2 imóveis, não sei se seria o ideal, entendeu? Para a estruturação da empresa. Eu falo que antes era difícil você falar de expressões milionárias. Você fala assim, hoje... É mais fácil você falar, o cara tem 1 milhão, eu tenho 1 milhão hoje, entendeu? Tá mais se tornou comum. Tá mais comum. O dinheiro tá desvalorizando. Isso, tá mais comum. Então, assim, tem que ver a estruturação de como tá o caso, às vezes entender a situação de como é a família, se for fazer uma holding familiar, entendeu? Às vezes o mentor seria o titular mesmo. Como ele quer estruturar. Sócio administrativo. Como ele quer deixar isso daí? Ele pode estruturar na empresa, entendeu? Quem vai ser no caso da ausência dele? Porque mesmo acontecendo o óbito no CPF, o CNPJ vai continuar. E vice-versa também. Mesmo acontecendo, o CPF continua. Mas a forma de administração é outra. Se estiver na empresa, você vai ter que seguir aquele parâmetro do contrato social. Então, se vou deixar o Henrique como administrador no caso da minha ausência, e não o Joãozinho. Então, você consegue especificar situações no contrato social na holding. A questão patrimonial, lógico, a gente vai analisar também, e principalmente a procura para a holding é para isso, para você tentar recolher menos imposto possível. Entendeu? Às vezes você entra num KNAI ali que você vai ter um benefício fiscal melhor. Entendeu? Vamos colocar um exemplo. E isso tem know-how junto do contador com vocês ou é um know-how mais do direito com certeza. Mesmo? Por isso que eu falo que hoje o escritório eu quero fazer essa estrutura de ter um contador específico. Eu tenho contadores parceiros, né? Que eu falo assim, olha, vamos fazer, mas eu prefiro que você faça com ele. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho a confiança de como ele vai estruturar. Porque eu não quero entrar
no nicho do contador, porque a responsabilidade é dele, não seria minha, né? Mas a estruturação a gente faz em conjunto para dar um serviço excelente pro meu cliente, que eu quero o melhor pro meu cliente, entendeu? Então, o que eu falo hoje pro cliente específico, vamos estudar qual que é a sua necessidade. Vamos colocar um exemplo, Henrique. No nicho rural, vou fazer uma holding rural de agro. O cara tá fazendo plantio no CPF dele. Ele vai cair numa alíquota de 27,5%. Você imagina se numa safra ele receber 1 milhão de safra? 270 pila, tchau. Sendo que, dependendo da holding ou da empresa, a pessoa jurídica que ele instituir, de acordo com a necessidade, você pode pagar até 2% a 6%. Entendi. Então, olha a diferença que dá. Mas eu gosto falando pra você, cada caso... Tem que ser estudado. Lógico, tem que ver documentos. Mas vias de regra tem que ter um patrimôniozinho... Tem que ter um patrimônio considerável. É difícil falar assim, de acordo com a necessidade do cliente também, entendeu? Mas é interessante ter um patrimônio para poder você integralizar, gerir. E é muito difícil construir uma hold? Olha, não é difícil. Tem que respeitar os detalhes. Tem que fazer sentido também, né? Se você não respeitar a dinâmica, o contexto, não vai fazer sentido você fazer a hold, entendeu? Porque você tem que trazer os benefícios. E muitas vezes tem empresário um pouco mais antigo aí, que tem a questão da... Já tem um CNPJ, né? Aí fala, mas eu quero fazer a hold. Às vezes, para integralizar algum patrimônio que já está naquela... Você pode fazer a hold principal e desmembrar ela em outras empresas. Entendeu? Entendi. Ter a principal para poder fazer as demais. Eu tenho um... Mas se torna um imposto único, vamos falar assim. É assim, você vai se adaptar em cada imposto que você vai. Por exemplo, eu quero fazer uma que eu tenho minhas propriedades rurais, que eu vou fazer o plantio, eu vou arrendar aquela terra. Eu tenho alguns imóveis para locação, eu vou fazer por uma finalidade. Entendeu? Você vai de acordo com o que entendi. Você vai se adaptar. Entendi. Entendeu? Mas o custo-benefício tende a ser melhor. Tende a ser melhor. Eu vou buscar o melhor caminho. E por que seguro também, porque não adianta você falar, vou recuperar não é qualquer crédito, custo, né? Não vou recuperar créditos que são indevidos. Eu sempre falo pro cliente, tem brinco, né? Bandeira vermelha, bandeira amarela e bandeira verde. Bandeira verde é aquele que já está pacificado, não tem que, né? Tem a bandeira amarela que, olha, já tem um precedente favorável. É discutível. E tem aquele que você vai ter que buscar, com a bandeira vermelha, você vai ter que buscar o seu direito com uma ação judicial, com mandado de segurança, alguma coisa específica. Tá? Entendi. E por que a galera usa o termo blindagem? Blindagem de patrimônio, blindagem não sei o quê. Porque a hold vai te deixar mais seguro, mais confortável. Inclusive, é um assunto que eu quero ir lá no escritório debater com você, inclusive. Porque assim, o que é blindagem? Às vezes ele tem uma situação que ele não quer vincular o CPF dele. Né? Então, primeiro, você vai vincular o seu CNPJ. O CPF só vai vir no segundo caso, no segundo plano, se ele fizer uma desconsideração da personalidade jurídica. Não quer dizer que não vai vir afetar o seu CPF. Mas é mais difícil. Mas é mais difícil. Você vai ter aquele patrimônio. Entendeu? E esse CPF também hoje, se você pensar, igual você falou, vou recolher um imposto em cima de 27,5%. Não é viável, né? Lógico, tem que estudar o caso que você vai querer, a sua pretensão. Para que você quer? Para que você vai blindar? Vamos colocar um caso específico que eu acho que estão falando da Virgínia e o Zé Felipe aí, que eu acho que é uma fraude aquilo ali dos dois ali. Eles só fizeram esse divórcio figurativo para poder tentar desconstituir, acho que esse negócio das bets que ela está sendo apurada, investigada, para blindar um patrimônio que eventualmente eles tinham uma sociedade, eles podem fazer, né? Então é um caso estratégico. A gente não sabe. Pode ser que realmente eles divorciaram. Não é muito estranho, né? É muito estranho. Muito estranho. Então, assim, é uma forma de blindagem de patrimônio. Entendeu? Entendi. Que eles estão fazendo aí a questão, o divórcio, a partilha no divórcio, vamos blindar aí 50%. Vai trazer, vai integralizar na holding, ou eles têm uma pessoa jurídica lá que não... Né? Essa é uma dúvida interessante. Então, vamos supor assim, poxa, constituímos uma holding, jogamos tudo lá. Os bens pessoais da empresa... Não vai estar mais no seu CPF. Se você virou um CNPJ. Se você integralizou no seu CNPJ, agora é do CNPJ. Separei da esposa e ela não está na holding... Não, ela tem participação. Porque você vai constituir a holding. Você com ela já. Com ela. Aí você vai dividir cotas. Então o certo é fazer antes de casar. Se fosse pensar assim, se o cara tá nessa linha de raciocínio. A questão do casamento, Henrique, eu falo que cada caso é um caso. Porque depende do regime que você casa também, tá? Você tem que ter essa cautela. Com certeza. Depende do regime do casamento. Não quer dizer o que você constituiu antes não vai trazer. Porque se você casar no regime universal de bens,
ela vai ter participação. Na Hold igual. É. Independente, mesmo com a CNPJ. Pelo regime de casamento que ela... E é em cima do valor da Hold ou o que tem dentro? É o que tem dentro, porque o que acontece? Tem o valor de cota. O valor de cota, às vezes, não expressa o valor econômico da Hold. Você vai fazer expressa. isso no direito, cara, é muito amplo. Você vai poder fazer uma liquidação de cotas, Entendi. você vai poder fazer avaliação. Então, assim, se eu vou atuar, por exemplo, no caso da Letícia aí, vamos avaliar o que é, não é pelo valor da cota, porque se a cota lá tá lá em 300 mil cotas, 300 mil reais em cotas, e o patrimônio que você tem é de 30 milhões, não, vamos avaliar. Entendi. Porque às vezes não expressa, né? Entendi. Então, é assim, é delicado. Cada situação, por isso que eu falo, tem que estudar cada caso específico, né? A necessidade do cliente, eu sempre falo que a gente tem que ver qual a necessidade. Às vezes, para um é de uma forma, para outro é de outra forma. E para gerir os negócios da holding é tranquilo? Tranquilo. Tipo, para eu poder comprar e vender... É uma empresa, Henrique, é uma empresa. É uma empresa. Tá? A única forma que você tem que tomar cuidado é que eu falo, é simples fazer. Não é. A forma de estruturação. Hoje eu sempre falo, antigamente o pessoal gostava de fazer muito no lucro presumido. Porque tinha aquela, vou trazer o fiscal aqui pra dentro. Eu acho que hoje o lucro presumido, eu não quero entrar no outro ramo que não é meu, tá? Respeitando o contador. Eu acho que o lucro presumido é um tiro no pé. Você tem que fazer o lucro real, porque você vai item por item, e você vai ter uma redução considerável. Tá? Vai ter uma redução considerável. Então... E hoje, se tratando da parte de sucessão e tudo mais, é uma especialização de vocês também, do escritório. Sim. Ali. Aprofundando, para quem está nos assistindo entender, para quem que é esse norte, quem deve procurar isso, quando procurar isso, quando começar a se incomodar com isso? Sim. Eu vou... É um ponto delicado para você falar e conversar com o cliente. Até você tem que ter uma cautela, porque pô, você lembra sucessão, você lembra de morte. É igual vender seguro de vida, né? É até delicado. É complicado. Mas eu falo, hoje o seguro de vida tá num ponto, saindo um pouquinho do meu caminho aí, que é viável, porque alguns seguros de vida já vende até com cláusula de garantia para poder fazer a questão do inventário. Com uma garantia de uma indenização para poder fazer o inventário, né? Então é interessante até. Por isso que eu falo, tudo que você vai fazer preparatório, até eu falo de uma empresa, se preparar antes documentalmente, a estruturação dela, a questão de como funciona a contratação dos seus empregados, tudo você vai ter benefícios lá na frente, porque você está documentado. Quando você fala, eu vou fazer por fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito, vai ter problema no futuro. Se você não seguir as regras do jogo, no momento vai dar reflexo. Então na parte acessória, o que eu falo hoje para o cliente? Qualquer pessoa pode preparar com antecedência. Tá? Qualquer pessoa, não tem idade, não tem... Por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético para você aqui, para você entender o contexto. Uma pessoa que tem um patrimônio aí de 10 milhões de reais, ele teve 2 casamentos, poderia ter 3 até, hoje que tá, né? Então, do primeiro casamento, nesses 2 casamentos, no primeiro casamento ele teve 3 filhos, e do segundo ele teve mais 2. Tá? Se ele não quer deixar um problema, e tem também a viúva meieira, que é do segundo casamento. Se ele não quer deixar um problema entre os herdeiros com viúva meieira, porque ele tem umas herdeiras do primeiro casamento, tem do segundo, e tem mais a meieira que é sócia dele numa parte, que da época da constância ela teria o direito, então você consegue preparar com antecedência a sucessão. O que é preparar com antecedência? Vamos lá, vai fazer a hold. Como você vai instituir as cotas, percentual de participação, tá? Ou você vai fazer antecipação já de tais imóveis para tais herdeiros com cláusula de usufruto em vida, entendeu? Porque depois que acontece, aí como que vai ser feito? Como você vai ter que seguir as regras do código. Deixou testamento? Não deixou? Outra opção. Fazer testamento também funciona. Então não é só coisa americana. Não. O que você tem que fazer... É bem raro você ver alguém deixar um testamento, né? Tem, cara. Olha, eu falar pra você, nos casos que eu atuo, principalmente naquele caso expressivo, foi deixar testamento. Olha que interessante. Não entraram com discussão para poder ver se o testamento era válido ou não. Porque respeitou o ditames. Eu tenho um processo específico agora, num patrimônio pequeno até, não é tão grande. Mas teve a confecção do testamento, tá? Para um dos herdeiros. E aí esse herdeiro estava na terra. O pai, antes de morrer, ele me procurou, o proprietário da área me procurou e falou, olha, eu quero vender essa propriedade, já partilhar em vida, né? E preciso também para fazer um pagamento do meu tratamento de saúde, que ele estava. E aí um dos herdeiros se recusou a sair, que estava na posse da área. Tive que entrar com ação de reintegração de posse. No dia que saiu a liminar de reintegração de posse, meu cliente, eu tive a notícia um dia depois que ele tinha falecido.
Nossa, cara. Parece caso de novela, mas aconteceu Caramba. específico do escritório. Caramba, cara. Sério. E aí, como que fica? E aí, o que acontece? Já tinha conseguido eliminar, foi reintegrar a posse, tive que entrar com... Aí, nesse inteirinho, antes dele falecer, porque o herdeiro não quis sair do imóvel, não quis fazer, ele foi, me procurou, falei, o que eu faço agora? Você tem que fazer a declaração de nulidade do testamento, a revogação da declaração de uma vontade. E ele foi e fez isso. Porque o que você pode no testamento, até nesse caso específico, ele se dispôs 50% para esse filho. Entendeu? E depois ele viu o contexto, ele, não, eu vou revogar, revogou em vida, através do instrumento público. Aí eu falei, ó, algumas cautelas que tem que ter por causa da idade. Eu falei, pega um atestado médico de sanidade mental, para evitar qualquer declaração de nulidade. Faça por instrumento público, tá? Respeite o segmento, né? Esse é um caso que está atuando. Entrei com o inventário, a parte ao contrário, que é esse do herdeiro, que não é meu cliente, tá? Porque de todos os herdeiros, são acho que 10 ou 12, até não sei se bastante. É bastante herdeiros. E um só que não é meu cliente, o restante são todos meus clientes, e foi feita a revogação. Então cada herdeiro se torna um cliente. Cada herdeiro, porque ele tem a cota dele. Que interessante. A cota hereditária, né? E o quinhão hereditário dele. E nesse caso específico, Henrique, ele entrou com uma ação anulatória. Né, o cliente que se sentiu lesado. Mas só que foi respeitar todos os ditames, ele não conseguiu eliminar. O processo eu reintegrei a posse do imóvel, está hoje na posse dos herdeiros, só que está travado para venda, porque está se discutindo com relação à nulidade ou não desse testamento. Que por isso que eu falo, se for respeitar todos os ditames de um testamento, você não vai ter o que discutir. É declaração de vontade de quem deixou aquilo na inventariança. E ele pode... direcionar percentuais, pode. E isso depois não é discutido. Ele tem que respeitar a legítima. Não é que não pode ser discutido, mas aí o juiz vai falar, não, isso aqui foi respeitado, ele, né, entendi. Vai ter que respeitar a última vontade dele. O que ele tem que respeitar? É a legítima. Dos outros 50%, ele pode doar só 50% para agraciar, por exemplo, são 5 herdeiros. Eu posso agraciar 50% do meu patrimônio para esse herdeiro. Da cota parte que é dele. Por exemplo, da meieira não pode... A meieira é metade e acabou. É dela. Desses 50% que é dele, ele pode dispor 25%, então, vamos colocar. Os outros 25% ele tem que partilhar entre os herdeiros. Tá? Só para você entender o contexto. Entendi. Então, aí nesse caso, aí é declaração de vontade. Então ele tem pode muitas possibilidades, que legal. Pode colocar condições. Então, a confecção de testamento também é uma... Só que não blinda a questão do recolhimento de imposto. Por isso que eu falo, às vezes, da questão da constituição da holding, a questão patrimonial, que você quer preparar. Às vezes, se você integraliza aquele patrimônio, você vai dividir em cotas e não tem incidência de TCMD. Salvo recente decisão do STJ que estão querendo que seja cobrado. Quando acontece esse tipo de decisão, eles conseguem mudar tudo que já foi feito para trás ou só daqui para frente? Não, dali para frente. Então agora é a hora de correr atrás. Isso, agora é a hora, entendeu? Porque assim, o que acontece? Vai ter que ver o efeito da decisão. Se ela vai ter efeito modulador, se ela pode dos últimos 5 anos pegar, entendeu? Porque tem um prazo também, porque você não pode ficar de eternos. O que a pessoa fez há 10 anos atrás e não recolheu, não vai, eles vão vir cobrar desses 10 anos, entendeu? Ou se vão cobrar só ali pra frente, você vai ter a vacância da aplicação daquele caso. Tá? Que normalmente eles fazem, né? Fazem. Pra não criar um burburinho pior, né? Sim, fazem. Então tem chama aquele efeito modulador, às vezes, que hoje acontece muito na Previdência. Os caras começam a dar revisão da vida toda. Daqui pra frente vai valer. Pra trás, se fizer, vão quebrar o INSS. Então, às vezes tem decisão nesse sentido, só pra você ter um parâmetro, tá? Nesse caso aí, ainda não está decidido se vai incidir o ITCMD ou não. Tá? Ainda está em aberto, porque vai depender, que eu acho que vai bater lá no STF, né, para ver o que eles vão aplicar ou não. Mas eu acho que é o momento de fazer para poder ter essas isenções. Igual eu tô falando, nesses clientes que eu tenho lá, que o patrimônio é bilionário, tá? Não é milionário, é bilionário. Quanto que eles teriam que pagar de imposto? Nossa, muita coisa. Por exemplo, vamos só para você entender. A meieira não paga, porque é dela já. Mas os herdeiros vão ter que pagar TCMD. No caso dessa minha cliente, a gente prepara até já da parte que é da meieira, para deixar já para... Por isso que eu falo a questão da preparação da sucessão. Já para constituir, e quando esses patrimônios chegar, já mandar lá para deixar já preparado caso acontecer. Aí você não precisar nem abrir inventário em certas situações. Entendi. Mas é igual eu falei para você, cada caso tem que ser analisado de forma específica,
qual é a necessidade, entendeu? Mas a indicação, então, é que seja feita com antecedência em vida. Sim, com certeza. Planejamento. Depois que aconteceu, Planejamento sucessório. Depois que aconteceu, aí não tem, você vai ter que seguir os ditames, né? E mesmo assim ainda pode dar contestação das outras partes que se sentirem lesado. Mas se você tiver documentado de acordo com os ditames legais, você está blindado com relação a isso. Tá? Então, esse caso específico que eu falei para você, da questão da anulação do testamento, foi feito de acordo com os ditames. Entendeu? Olha, você vai pegar atestado médico, vai fazer dessa forma, vai no cartório, assim, assado. Então, todos os ditames que eu passei para o cliente, ele seguiu. Ainda teve a decisão? Não teve, mas na liminar já tomou a improcedência. Tá? E aprofundando agora um pouquinho mais a questão da empresarial. Que nem vocês atendem nossa empresa lá, questão de cobrança e tudo mais, tem muita forma de execução. Para quem trabalha hoje aí com títulos de boleto, pega cheque, enfim, diversas formas de pagamento, qual que é a percepção que esse empresário tem que ter para ter um bom jurídico junto com ele? Sim, com certeza. Ó, a gente atua para algumas empresas já, né? Até falo, às vezes o empresário, ele fala, não, eu vou tentar resolver, vou lá, e a questão do cheque, vamos colocar um exemplo do cheque, é mais usual e até hoje tá um pouquinho difícil de você ver, né, cheque, mas antes era mais usual. O cheque em si, ele tem um prazo de prescrição de 6 meses, tá? Então, muitas vezes o cara tenta resolver, o cliente tenta resolver, não consegue, vai lá, apresenta, reapresenta, aí segura uns dias, aí passa esse prazo. Você já não cabe uma execução. O que é execução? A execução ela tem um rito um pouco mais célere, né, do que uma ação monitória ou uma ação de cobrança. Por quê? Porque já tem um reconhecimento daquele título. Ou você é intimado para pagar no prazo de 3 dias, né? Ou para parcelar dentro do prazo, dar uma entrada de 30% até 6 vezes, conforme o código prevê. Né? Se caso você não fizer isso, você tem um prazo para embargos. Se vai acontecer os atos de penhora. O que é essa ato de penhora? De tentar satisfação de bens. Você vai tentar bloquear dinheiro em conta, bloquear carro, imóveis, né? Então, por isso, às vezes, não deixa passar esse prazo. Hoje... A gente fica tentando receber. Isso. Muitas vezes, vou protestar, deixa lá protestar, porque o nome vai ficar. Às vezes, não está precisando do nome, não usa. Normalmente então, não. Eu falo assim, leve pra gente protestar para tentar buscar patrimônio, porque hoje está difícil até para buscar. Não é simples. Então, tem que entrar com ação. Entendeu? E quando é um cheque de terceiro? Também, você vai ter que seguir os ditames, né? Tem a questão do endosso e tal. Você é o cheque, é titular do portador. Se é o portador, você pode estar cobrando. Né? O credor é o portador do cheque. Tá? Entendi. Então, cada título de crédito extrajudicial tem um segmento, tem uma regra. Vamos colocar hoje boleto. Você tem que comprovar a prestação de serviço ou a entrega do produto. Tá? Para você emitir com aceite, sem aceite. Então, tem algumas regras que você tem que estar seguindo. Então, tudo isso a gente fornece para a empresa. Como tem que ser feito. Tá? Faz o instrumento de protesto. Com o instrumento de protesto, a gente vai poder cobrar o boleto através da execução. Entendi. Tem alguns casos já no escritório que a gente faz e tal. E acaba dando resultado. Porque às vezes a empresa, eu tenho um setor de cobrança aqui, vai cobrar e fica ligando, acaba você perdendo tempo. E você acaba, tem vezes, desgastando essas ligações e não vai resolver. E esse resolver. direcionamento vocês conseguem fazer uma consultoria também para o cliente? Sim, com certeza. Qual o melhor caminho, fazer o contrato certo? Com certeza, com certeza. A gente faz toda a estruturação. Já atuei muito, por exemplo, vamos fazer, Renê, estamos fazendo um contrato de compra e venda de prestação de serviço. Como você vai fazer? Quais são as condições? Quais são as cláusulas? E cada contrato também você tem que analisar o caso. Você vai sempre aperfeiçoando, porque é vontade das partes. Lógico, tem que respeitar os ditames legais. Mas é vontade das partes. Às vezes vocês vão colocar em um contrato específico tal detalhe. No outro contrato, tal detalhe. Então... A gente vai analisar o caso concreto seu. O que você precisa? Qual a sua necessidade? Você vai vendendo produto de marketing? Nós vamos analisar o marketing. Você vai vender um produto de materiais escolares? Materiais escolares. Construção civil? Construção civil. Nós vamos especificar os itens que você vai ter ali naquele contrato e as condições. Entendeu? Igual vocês fizeram também. Vamos vender franquia? Vai respeitar os ditames da lei da franquia. Sim. Tá? Sim. E aí, quais são as outras vertentes? Então, já falamos de sucessão. Sucessão, de direito empresarial civil de cobrança. Isso. Só que o civil engloba muita, Henrique. Tanto a questão de cobrança, a confecção de contrato, né? Ações possessórias. A importância de um contrato bem feito. É importante a gente falar sobre isso. Eu vejo muitos empresários, inclusive já sentou empresários aqui comigo, que a hora que saiu daqui falou, cara, eu ainda tô só no fio do bigode. Eu falo, meu Deus, como assim não construiu a empresa ainda?
Então, qual que é a importância da pessoa que tá com uma ideia na cabeça, tá nos assistindo, tá com vontade de empreender, ela ter essa consciência de formalizar tudo antes, fazer um contrato bem amarrado, um contrato bem feito, principalmente em casos de sociedade? Sim, olha, por exemplo, vamos falar a constituição de uma sociedade, numa empresa mesmo, pessoa jurídica. Vamos lá, eu e Henrique vamos fazer uma sociedade aqui, eu, Renê e Henrique. Olha, como que a gente vai fazer essa empresa? Vamos vender, vamos colocar hambúrguer. Nós vamos ter que constituir uma sociedade. Então, nesse contrato social que a gente vai confeccionar, quanto que vai ser o capital social de cada um? Vamos entrar com 50-50? Ou o Henrique vai entrar com 80, o Renê com 20? Quem que vai ser o sócio administrador? Né? Como que vai ser as prestações de contas, as distribuições de lucros? Então, tudo ali vai ser previsto no contrato social. Então, tudo isso aí a gente tem que ver a preparação e analisar o que vocês estão pensando. Eu quero fazer dessa forma, o nicho vai ser isso, vai ser aquilo. Eu vou entrar com mais dinheiro, eu vou ser o sócio administrador. O Renê vai ser um mero sócio que vai dividir lucros, entendeu? Então, tem que analisar essas situações, né, para fazer a constituição dessa pessoa. E qual que é o risco de quem não faz isso? Olha, vamos colocar um exemplo que eu tive um caso no escritório. O Henrique estava casado, né, não colocou que tinha a situação dele, né, do casamento, e eu tinha uma sociedade com o Henrique. E o Henrique se divorciou. E aí? A esposa tem o direito no percentual da empresa do Henrique? Nossa. Eu tinha ciência que o Henrique estava casado? Como que é? Ela vai entrar na sociedade? Então tem todos esses pontos que... Teoricamente, os 25% dela tem que... Tem que estar ali. Tem que estar ali da sua cota parte. Mas é um problema a mais. Que olha, uma omissão de um simples solteiro para casado já tem uma diferenciação no contrato social. E tem direito? Tem direito. Tem direito. E se a pessoa entrou depois no relacionamento? Não, aí se a sociedade não existia, não. Depende do regime do casamento também, igual eu falei. Como então isso também pode mudar? Pode mudar também. Mesmo sem o sócio saber? Mesmo sem o sócio saber. Por isso que é interessante você sempre estar ali. Lógico, não vai afetar nas minhas cotas partes, mas vai afetar na dinâmica da empresa. Por isso que você institui cláusulas específicas de que você vai ter... como vai ser o ingresso, como vai ser a dissolução, como vai ser a retirada do sócio, se ele cometeu uma falta. Por exemplo, nós somos não é só eu e você, somos em 5 sócios. E um dos sócios lá que ficava na parte da administração financeira, descobrimos que ele estava fazendo alguns desvios ali. E descobrimos. Foi uma falta grave. Nós, os outros 4 sócios, podemos nos reunir em deliberação por ata, fazer a exclusão desse sócio, comprar a cota parte e fazer a exclusão dele. Então existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Por isso que tudo também tem que ser estudado, estruturado no contrato. Por isso que assim, tudo que você faz bem estruturado, você vai conseguir. Vamos colocar um exemplo. Você vai querer fazer um casamento com separação total de bens. E você não faz o pacto antinupcial para especificar o que tem ali. Depois você vai ter uma discussão. Mas aquilo lá foi antes, foi depois. Vou colocar um exemplo para você. Olha, eu tive um caso similar a esse de reconhecimento de união estável. Comigo lá no escritório. Um dos clientes, que era eu advogava para mulher. Esse cliente, ele tinha um patrimônio volumoso e ele recebeu uma herança. Tá? Só que nessa parte da herança, ele recebeu 1/3 da herança. Os outros 2/3 eram dos outros irmãos dele. Só que nesse inteirinho, quando ele estava casado com a minha cliente, ele comprou esses outros 2/3 da... Aí já ela tem parte. Aí ela tem parte. Entendeu? Não fez uma consultoria. A modalidade que ele fez de aquisição, não declarou como foi a forma. O que aconteceu? Entrou cação, teve o reconhecimento da união estável e depois, lógico, consequente a dissolução. E essa parte que ele adquiriu da herança dos herdeiros, dos outros irmãos, teve que partilhar com a minha cliente. Eu lembro disso porque a gente tirava sarro na minha mãe quando meu pai recebeu a parte dele. Que a gente fala assim, o pai tem que transformar isso em outra coisa pra você ter parte. Porque senão você não tem parte, não. Teria parte dos frutos, né? Mas se ele adquirisse outras coisas, mas ele colocar lá, por exemplo, na aquisição, ele recebeu uma área lá do seu avô, específica. Lá, 10 alqueires ali, vamos colocar em Xambrê. Tá? Ele, vendia aquela parte, vou pegar esse dinheiro, vou comprar em outro lugar. Ele tem que, na declaração da compra de venda dele, que a compra que ele está fazendo é oriundo daquele valor que ele recebeu.
aí você vai blindar. Você vai ter uma discussão. Por isso que eu falo, né, advogado. Pessoal, isso daí muita gente erra nisso, hein? Caramba, que legal. Então, por isso da consulta do Então advogado. tem meios. Tem meios. Você vai criar situações. Por isso que eu falo, em cada caso concreto. Você tem que estruturar as situações, né? E até brinco. Eu tenho um cliente, né? Ele trabalha no ramo de transportadora, né? Então tem muitos problemas. Esse dia ele falou: eu acho que vou ter que contratar você para um serviço mensal, porque tá vindo muitas vezes aqui. Eu falei: pois é. Situações que ele fazia cobrança de frete, que só através do CTE, que aquela cadastrinho fazia, passava. Eu falei: não, vamos fazer estruturar um contrato, como vai ser feito, as diárias, como vai ser paga, quem que paga, como que paga. Entendeu? Desde a confecção do contrato de seguro de carga, para ele mandar para analisar. Por exemplo, vou te dar um exemplo, ele está transportando para o Rio. Ele nunca tinha visto no contrato de seguro dele que no Rio lá ele não paga 100% da carga. Por exemplo, ele transporta uma carga de R$1 milhão. Se acontecer qualquer coisa no Rio, ele vai receber 400 mil só da carga. Por quê? Porque tem uma cláusula do contrato de seguro que ele fez específica. Então ele tem que fazer um contrato maior, de um valor maior, para poder cobrir a carga toda. Entendi. Então, você vê um detalhe que às vezes o corretor não fala. Não, nem... Ele passa, ele não... No Rio de Janeiro, inclusive, o seguro fica mais caro quando a pessoa fala que vai passar por lá. Fica mais caro. Muito roubo. Não pagam 100%. Uhum. Entendeu? Como você fazer um seguro de uma carga de Moarama para Curitiba. Ele vai te pagar 100%. Entendi. Entendeu? Então, são condições que eu falo assim, análise de no direito, uma palavra alterada, uma vírgula... Muda o jogo. Diferença. Isso. Então, por isso que a gente tem que pegar nessas lacunas, nesses caminhos aí, que cada caso concreto a gente vai ter uma situação. Entendi. E quais foram os casos mais desafiadores que você pegou, Renê? Além desse inventário aí que foi bem alto? Esse inventário é um processo atípico, acho, na cidade e não só na cidade, no estado do Paraná. Não é tão simples. Não, é um caso que, onde eu chego, porque assim, eu tive situações de ir para tribunal, ir lá em Curitiba, é aquele caso... todo mundo sabe, todo mundo conhece, entendeu? Todo mundo, mas é porque a dinâmica, o contexto, a briga, o volume de propriedades e tudo. Então esse daí foi um caso impactante. E como que a viúva foi parar em você? Olha, eu advoguei na época para esse cliente em vida já. Já tinha um relacionamento. Cara, que legal. Nossa, a importância do relacionamento, hein? Então, eu advogava para a empresa dele, fiz questão de uns procedimentos ambientais, advoguei para a empresa. E aí, quando aconteceu, ainda continuei tocando alguns processos para a empresa. Aí, quando aconteceu, eles contrataram um advogado de São Paulo, contrataram um advogado aqui de Moarama, tinha advogado de Curitiba. Aí, cada herdeiro tinha um advogado. E eu acabei, nesse interim, depois que abriu, eu acabei sendo contratado no meio do caminho, por causa de uma necessidade. Entendi. Entendeu? E hoje, até hoje, estou ali. Né? Teve alguns advogados que saiu, entrou, voltou, e eu tô até hoje lá. Entendi. E estamos levando aí. Esse é um processo bem, meu vereador, bem grande. Já tem alguns anos, né? Cara, tem. É bem antigo. Caramba, como que pode, né? Já passa de 10 anos já. E tem um caso específico, Henrique, que eu peguei pra atuar, cara, numa dívida grande também, que aí eu fiz uma exceção de pré-executividade, uma coisa, não é uma tese muito difícil, mas uma coisa bem já estruturada, já bem definida, né? E consegui, só que era um processo que era mais velho que eu. Por incrível que pareça. Caramba! Eu sou de 87, né? E eu peguei um processo de 85. Nossa! E aí o processo vinha tanto tempo já tramitando, era uma situação de uma cobrança de um banco, desse meu cliente, na época do café, que deu aquele problema do café, da queimada, da geada, entendeu? E aí eu consegui, numa exceção de pré-executividade, arquivar o processo. E um processo de um valor considerável. Uma pena que não tinha honorário de sucumbência para o banco me pagar. Mas eu consegui com o cliente, mas uma pena que não tinha, né? Por causa da previsão expressa daquela situação, porque você conseguia a prescrição intercorrente, não se aplicava a honorário de sucumbência para aqueles casos. Mas foi também um caso bem expressivo que eu fiquei assim comigo. Nossa, um processo mais velho que eu, olha aqui. Pegava as folhas dele e tava quebrando a folha, pra você ter noção. Caramba, que legal. Então, e teve mais alguns desafiadores, assim, que você se lembra que marcou bastante? Cara, teve bastante coisa. Esse do caso que eu falei pra você do divórcio, do reconhecimento de dissolução da união estável. Nossa, o cara deve ter ficado muito feliz com você, né? Nossa! Ficou um pouco. Olha que foi bem desafiador, porque assim, ela entrou pedindo primeiro também uma pensão de alimentos, né?
foi indeferido aqui, fui pro tribunal, o tribunal concedeu alimentos para ela por um período e deu alimentos compensatórios. Retroativo. Não é. Os alimentos compensatórios são assim, ó, porque ele ficou na administração dos bens. Então ela teria que manter o mesmo padrão de vida e como ele estava na administração dos bens ainda, que não sabe se é da sociedade ou não, ele teria que pagar um valor considerável para ela. E fixou alimentos em R$10 mil para ela. Nossa. E aí, olha... Já arrepiou. Nossa, ficou doido. O cara ficou doido. Aí o advogado dele me procurou, vamos tentar fazer a composição, além dos alimentos que tinha fixado pro filho, também que eles tinham um filho. Procurou tal, acabamos resolvendo a questão dos alimentos, né? Mas ficou discutindo com relação à partilha de bens, né? E na partilha, depois teve reconhecimento aqui do juiz de primeiro grau e no tribunal, acabamos fazendo a composição, mas ele teve que reconhecer. Outro caso específico, cara, de expressão também que eu tenho aí, também na parte de sociedade e de solução do casamento, nesse caso. Essa minha cliente, ela foi casada, na época ela era menor, então se aplicava-se para aquela modalidade de casamento, um tipo de casamento, que hoje é simulado pelo STF, né, com relação à forma de partilha e o reconhecimento desse casamento por causa da menoridade da época. Entendeu? Porque ela constituiu a empresa com ele, toda a evolução que tiveram foi com ele. E ele veio alegando, falando que não era. Também conseguiu os alimentos compensatórios para ela. E nesse daí, acho que foi menos de 10 mil, acho que foi 5 salários, deu. E até hoje o cara nunca pagou, mas daqui a pouco os salários vai comer o patrimônio deles. Nossa. E até hoje não resolve, porque tem a questão do envolvimento sentimental. Entendi. Tive as decisões totalmente favoráveis para minha cliente, foi pro tribunal, ele perdeu ele não também. quis pagar. Hoje nós estamos na fase de liquidação. Entendi. Liquidação do quê? Estamos apurando o patrimônio para saber qual é o valor para ser partilhado. Mas, assim, foi desafiador por causa do contexto das omissões. Ele não deixa chegar na empresa, porque tem que fazer uma apuração do quanto vale aquele valuation daquela empresa, quanto que ele deixou de dar para ela aquele valor que ele ficou na administração individual, entendeu? Então é um caso bem desafiador. Além das peculiaridades da questão emocional, da forma que foi feito o divórcio, que é questão de sentimento. Fiz, antes de entrar com o procedimento, algumas reuniões com ele para tentar fazer a composição de forma extrajudicial, porque eu sou não é que eu sou um advogado que é favorável você vir lá, vai divorciar. Você quer resolver. Apoiar. Eu falo, você tem certeza que vocês querem isso? Eu sempre falo, pensa, depois vocês voltam. E sempre tento partilhar para forma consensual. Por quê? Porque é o melhor caminho para ambas as partes. É que às vezes um acha que tem um direito a mais ali, outro acha um direito a menos. No fim, acaba indo se lasca com força. Vai ter uma decisão que, mais ou menos, que a gente tinha previsto ali. Que poderia ter resolvido dentro de um mês, você vai resolver um negócio que pode ser que um processo dure 10 anos. Nossa. Tá? Então, assim... E o estresse, o desgaste... E hoje, até eu brinco até com isso, eu falo assim, vocês querem brigar? Briga. Pra mim é melhor ainda. Quanto mais briga vocês tiverem, mais volumes de ações aqui. É mais procedimento, é na hora de sucumbência. Então... Mas eu sempre quero atender da melhor forma o cliente, eu quero atender a necessidade dele. Então, você vê o caso ali e fala assim, olha, eu aconselho ir por esse caminho. Você falou uma palavra importante, cara, no ramo empreendedor. Muitas vezes as pessoas não sabem, principalmente o empreendedor de médio porte. Os grandes portes já sabem porque eles aproveitam muito isso. Mas a palavra valuation. Eu conheci um cara em Maringá e ele só trabalha com isso, só valuation. E o valuation ele serve para muita coisa, principalmente para pegar crédito. Buscar crédito externo barato. Com certeza. E a importância de você já ter um valuation bem feito é que além de você conseguir buscar um crédito externo, você consegue ter esse tipo de solução mais rápida também. Com certeza. Quanto que vale minha empresa? Porque tem milhares de formas de fazer isso quando você não tem um especialista, né? Aí o cara fala, pega teu faturamento, multiplica por tanto. Pega teu lucro, mas não bate. Não bate, não fecha a conta. Agora, quando você contrata um especialista, o cara ele faz um levantamento completo. Cara, isso te abre muitas portas. Abre muitas portas. Com certeza. Então, algo até legal de você agregar lá pro... Isso. Nesse caso específico, a gente tem uma estruturação para poder fazer até para apurar. Porque precisa se mostrar para um juiz quanto que tá valendo aquilo lá. Porque ele falou, a empresa é da sociedade do casal. Mas quanto que vale essa empresa? Então você tem que pôr uma questão de liquidação. Você vai apurar através de peritos, no caso para o juiz de confiança dele, mas a gente tem essa estruturação para poder fazer esse valuation dessa empresa. Então a gente tem já o norte. Lógico, vai depender da prova pericial, né, para demonstrar esses pontos aí no contexto do processo. É que às vezes assim, eu já participei de alguma situação de uma dissolução de uma sociedade entre uma empresa de estofados aqui na cidade.
Então, assim, chegamos nessa discussão do valuation. Quanto que vale a sua empresa? O que estava querendo comprar a parte Achava que valia menos. Valia menos, e o que estava vendendo valia mais. Uhum. Então, chegou naquele ponto que eu fiz aquela psicologia reversa. Falei, então tá, você tá achando que vale isso? Então eu vou comprar a sua parte. Uhum. Aí a coisa mudou. Quando vem a proposta reversa, não, então você quer avaliar conforme os preceitos, conforme é o valor de mercado dela? A gente vai avaliar. Uma coisa justa. Eu sempre sou... É uma palavra também que eu sempre tento lá no meu escritório, é ser justo na questão do acordo. Eu sempre faço aquela psicologia com o cliente também. Se coloca no outro lado. Se fosse você que tivesse, até para poder ajudar numa tratativa. Lógico, quem decide... Porque é de interesse dos dois lados fechar o negócio. Né? Sim, com certeza. Já encerra ali, já Mas pronto. eu sempre falo, quem decide é o cliente. Eu dou os nortes, o caminho, mas quem vai dar o start, quem vai falar, ó, é isso que eu quero, é o Henrique, por exemplo. Renê, eu quero isso. Ah, mas o Henrique, dessa forma aí você vai ter um problema assim, assim, assado. Eu acho melhor esse caminho. Mas quem vai tomar a decisão é você. A maior parte das vezes compensa o acordo, lógico, né? Não tão desfavorável, mas na maior parte das vezes compensa o acordo. Não, eu tenho esse ditado que eu brinco. Até os clientes falam, doutor, eu nunca esqueço, me falou isso. Às vezes é melhor fazer um mau acordo que uma boa demanda. Tá? Esse ditado aí, já teve alguns clientes que falaram assim, doutor, se eu não tivesse ouvido você... Então, já teve casos de gente chegar lá, igual você falou hoje, questão do empreendedorismo, de valorizar o serviço. No começo, ficava aquele leilão, né? Hoje eu falo assim, ó, meu preço é esse, meu serviço é esse, é assim que eu trabalho. Ah, tá, doutor, vou ver. Tive essa semana passada, tive um atendimento dessa forma, passei o preço. Ah, doutor, eu vou tirar uma segunda opinião. Eu falei, fique à vontade. Só que aquela coisa de contratar um serviço de qualidade. Ele foi, consultou uns 2, 3 advogados e acabou voltando em mim. E honrou o preço que eu tinha passado para ele. Então hoje eu falo também, ter muito cuidado, viu, com relação a isso. Preço não vai te dar o resultado. Tá? Hoje o resultado da uma boa ação, principalmente no nosso ramo aí, é a qualidade do serviço. Tá? E teve algum caso que você se surpreendeu com o resultado positivamente? Rapaz, alguns. Teve alguns casos que eu falei assim, nossa, esse daqui é... Perdidíssimo. Não tem que ser feito. E teve também casos que falam assim, nossa, aqui é macuco no borná, vai ganhar, não tem pra onde correr. Que vem uma decisão favorável. Eu falo que no meu segmento, Henrique, às vezes você defende numa produção, numa prova testemunhal. Que muitos advogados, colegas falam assim, vamos instruir a testemunha. Não é instruir. Eu não quero que a testemunha venha lá e minta. Eu quero que ele venha e me exponha, porque eu vou ver se eu vou ouvir ela, se ela ou não. Entendeu? E às vezes a testemunha vem querer ajudar o nosso cliente, e acaba falando coisas que não devia. Nossa, e ferra o caso. Não. Por causa daquele depoimento. Destruiu o caso. Então acontece, cara. Acontece muito, muito, muito. Então, às vezes, quando foge do controle, eu falo que são ações de matéria fática, que foge um pouco do controle do advogado, que eu falo assim, que a gente depende da produção da prova para configurar aquele direito. Então, foge do controle. Mesmo você pode fazer as melhores peças possível ali, mas na hora de produzir a prova para poder fechar o conjunto e não vem aquela prova, aí você... E sobre a questão patronal, né, da parte de trabalhista e tudo mais, quais são os cuidados que o empresário tem que ter para isso? Por exemplo, aqui na nossa empresa a gente tem assessoria mensal. Sim. A gente já enxergou isso desde o começo, que não vale a pena ficar só por demanda, né? Então a gente já fecha um valor mensal, tem várias coisas dentro do combinado e algumas coisas são à parte. Mas quais são as grandes vantagens de quem tem essa consultoria e quais os riscos de quem não tem? Olha, quem não tem a consultoria antecipada para você se preparar de forma documental, vai correr risco de tomar ações e condenações numa demanda por falta de documentos. Como que você vai preparar a questão de documento? O contrato de prestação de serviço, como vai ser feito. O que você tem que ser pago, se faz hora extra, tem que colocar ali se vai ser pago. Como vai ser pago. Às vezes, um contrato, como que é a contratação que você fez? Às vezes você não quer vincular, não ter vínculo empregatício. É um prestador de serviço, é um parceiro, é um representante comercial. O que você tem que ser feito? Vamos fazer um contrato de representação. Para ele não ter os requisitos para configurar a relação empregatícia. Tá? Pessoalidade, subordinação, tá? Onerosidade, tá? Habitualidade. Então, nós vamos demonstrar isso para a empresa. Você não pode deixar esses pontos configurarem. Porque às vezes eu acho que você tem, não sei se você tem a contratação, não me recordo agora, de representante parceiro. Tem.
Então, eu sou funcionário do Henrique. Não, você não é, você é um parceiro comercial. Você emite nota, você tem CNPJ. Então nós vamos fazer toda essa estruturação para vocês. Entendi. Né? Então você desvincula. Você se preparou para não ter aquele vínculo reconhecido. Não paguei, tá cobrando férias proporcional de uma pessoa que trabalha para você. Olha, começa também pelo escritório de contabilidade, acredito que vocês também tenham. Né? Sim. Eles vão mandar toda a documentação, pegar uma assinatura, deixa lá, depois assina. Se você não tiver o documento assinado, a não ser se tiver o lastro do comprovante de pagamento, eles vão poder pleitear e você vai pagar. É acreditado, quem paga mal paga 2 vezes. Exatamente. Aproveitar que fazer mais um agradecimento aos nossos patrocinadores. Muito obrigado aí ao pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados. Muito obrigado ao Dr. Adriano Medeiros, cirurgião plástico da face. E também a Filato Bene, que é a marca que veste líderes. E, Renê, quero aproveitar e fazer umas perguntas agora um pouquinho diferentes, depois a gente volta a aprofundar mais no assunto. Sim, das suas especializações, da área que vocês lá no escritório atendem mais. Para quem... Hoje eu vejo que a Unipar, ela, junto com a Alfa, despeja muito advogado no mercado todos os anos, né? Para quem está pensando em seguir a área de advogar mesmo, advocacia, qual que é a principal dica que você pode dar para essa pessoa? Olha, eu sempre falo que tem que se identificar com a profissão. Porque se você não se identificar com a profissão, você vai ser uma pessoa frustrada. Eu falo que a advocacia acabou me escolhendo, tá, Henrique? Porque eu tinha como mente, igual eu falei no começo, concurso. Não tinha essa pretensão de advogar. E o concurso também tá ficando bem concorrido, né? Sempre foi. Tá ficando... Sempre foi, viu, Henrique? Sempre foi. E não é fácil. É difícil tão quanto. Porque a advocacia em si, o que é difícil da advocacia também? Tirar a OAB, mas a hora que você estrutura o escritório. Não é só você ter o escritório lá. Você tem que ter os clientes, tem que ter a carteira de clientes. É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Não adianta você sentar lá na mesa que você tá achando que a pessoa vai te procurar e vai fazer. Não, não é. Você tem que se vender o seu produto, você tem que estar em evidência, tem que estar atualizado. E eu falo que se você trabalhar com transparência, com ética, e você já é o primeiro caminho para o sucesso, né? E vocês têm uma particularidade que não tem como fazer comunicação direta, né? Não. A divulgação é restrita. Restrita. Então vocês têm que ter todo um cuidado para isso também, né? Com certeza. A questão da publicidade da advocacia... E limita o crescimento, né, cara? Com certeza. Ainda mais para quem é novo. Hoje, o segmento, e qualquer segmento hoje, o marketing digital, rapaz, é de suma importância. Os investimentos têm que ser pesados. As empresas, antes de fundar a empresa, fecham marketing, hoje. Com certeza. Com certeza. E até na nossa área, é muito por indicação. O Henrique indicou o Renê. O fulano de tal indicou o Renê. Porque eu tenho um advogado lá que ele me fez lá e me ajudou. Então, no começo, como eu falei, abraçava tudo, esses clientes foram indicando. E é que você acaba se ficando conhecido na cidade também. É uma cidade pequena, Moarama, né? E dando os resultados. Quando você começa a dar resultado e verificar, você começa a ficar em evidência. Inclusive, tenho clientes, Henrique, que me procurou lá no escritório, não fugindo um pouco do assunto, mas me procurou e trabalha dentro do segmento, dentro do fórum. Assessores de juiz me procurou, pessoas que trabalham nos cartórios, dentro do cartório me procurou, entendeu? Então, por quê? Porque eles veem lá dentro... Tem mais sucesso do que... Assim, tudo no direito, Henrique, depende também, não é só sucesso, mas você tem que buscar o melhor caminho, né? Não é toda vez que você vai ganhar, mas você tem que buscar a perfeição. É igual no processo criminal. Às vezes você quer lá, não vai ser condenado, mas condenado dentro das penas corretas, né? Não nem acima, nem abaixo, mas dentro do que é correto. Então, eu vejo que o pessoal tem que trabalhar nessa área aí com transparência, expor para o cliente mesmo, de forma transparente, ser ético, porque eu falo que no segmento nosso eles degladiam demais. Tem que ter parceiro, cara. A advocacia é assim, um querendo matar o outro. Prostituir o mercado, né? Não, com certeza, com certeza. Eu vejo da área médica, a área médica é totalmente diferente. Tá? Então, unido. É unido. No direito, cara, infelizmente, não é dessa forma. Né? Então é um querendo passar por cima do outro. E aquela regra, não sei se ainda vale para hoje, mas eu lembro antigamente, quando eu fui ingressar na faculdade, que a pessoa falava, você vai fazer direito? Então beleza. É 5 anos plantando para depois começar a colher, para depois começar a ganhar dinheiro. Diz que demora muito, né? Não. É assim mesmo? Cara, eu felizmente, eu tive um bom sucesso nessas ações em massa. Fez um volume legal. Mas porque você investe primeiro para depois colher. Como qualquer empresa também.
né? Você vai empreender para depois. Mas eu tive, cara, graças a Deus, na minha vida eu tive bastante sucesso com relação a isso. Uhum. Eu não posso reclamar, não. É trabalhoso? Trabalhei bastante, né? Fui para cima, não tive receio, vai atender, vai ser carudo, vai entrando nos nichos, né? E ficando em evidência. E hoje até eu tô até um pouquinho menos, cara. Tô mais centrado em certas coisas do que vender os meus produtos, né? Porque já consegui fazer aquela carteira de cliente. Legal. Então... E você acredita que a pessoa que ela é muito retraída, ela tem uma certa desvantagem, né, nessa profissão? Eu falo não só em ganhar casos, mas eu falo até em prospecção de clientes. Porque eu vejo que o networking para vocês é de suma importância. Porque eu acho que é uma das poucas formas de vocês prospectarem cliente é o network. Sim. É você estar no meio de pessoas que você tem interesse em comum para poder atender elas. Sim. Uma pessoa mais fechada, uma pessoa que tem uma certa dificuldade de se vender, porque eu falo que tem que se vender também, porque é uma empresa. Tá? Ela vai ter dificuldade em qualquer segmento, Henrique. Ela vai ter que destravar, vai chegar num ponto vai ter que destravar. E eu também sou uma pessoa, no começo, era uma pessoa tímida, uma pessoa retraída, sou bem fechado, né? Parece que não, mas sou bem na... Acontece comigo isso também. Então, mas as pessoas hoje... me olham e falam, nossa, cara, você é super extrovertido. Eu falo, cara, eu sou tímido virado. Então, às vezes você mascara, né? Porque... É a profissão. Entendeu? Então, se a pessoa for assim e achar que vai ficar sentada lá e os clientes vão vir, infelizmente tá enganado. Tem que ir pra cima. Tem que estar em evidência. E é sempre aqui, ó. Como a gente não tem essa possibilidade de publicidade, é o boca a boca. Você vai se vender e os clientes que foram seu lá vai ter que ajudar a vender seu produto também. É o network mesmo. Não... E sobre a questão de, além de você não atuar muito na área criminal, tem mais alguma área que você não gosta do direito que você não atua? Não é que a gente não gosta, eu gosto do direito penal, principalmente, eu adoro a matéria. Gosto de estudar né? Mas é um segmento que não consegui me adaptar na forma de trabalho, de estruturação. Outro segmento que eu não atuo, que eu acho que poderia ser mais vantajoso, é na parte previdenciária. Entendeu? E também é um segmento que dá resultados aí, só que eu não atuo. Do restante, Henrique, vou indo, vou levando. E na parte civil e empresarial, a gente vai. E como equilibrar a razão com a emoção nesse segmento, René? Porque tem coisa que é muito escancarada. Cara. Cara, tem que fazer circo, né? E tem coisas que, vamos lá. Como equilibrar a razão e a emoção? Às vezes não ter dó suficiente de um cliente, ou ter dó até demais e incorporar a dor do cliente em você. Como não levar isso para casa? Como separar as coisas? Henrique, eu sou um cara que até um tempo atrás eu não trancava os problemas dentro do escritório e trazia para casa. Isso é um problema. Levava o serviço para casa, muito. Fazia de madrugada, às vezes descontava, coitada da minha esposa, descontava em casa, porque você vive todo dia com problema dos outros. Mas quando eu tô atendendo, eu visto a camisa, cara. E até teve situações que eu tento dividir a razão e a emoção aí, porque às vezes chega outra parte, doutor, tô com um problema familiar, meu filho não sei o que lá, eu tô assim, assado, tô com uma doença, não consigo pagar aquilo lá. Aí você acaba ficando, né? E às vezes flexibilizando, mas lógico, eu sempre deixo pro cliente decidir. Teve um caso específico que nós fizemos uma penhora de um valor desse cliente, né? E a cliente foi lá, pelo amor de Deus, minha cliente tá sem leite, eu falando de tal, não sei o quê, eu tô com um problema de câncer. E aí eu liguei pro meu cliente e falei, olha, a situação lá, tal. Tinha uma discussão para ver se era penhorável ou impenhorável aquele valor, né? Aí eu acabei ajudando o meu cliente a fazer um acordo. E aí o que aconteceu? A mulher pagou a primeira parcela e depois não pagou mais nada. Acho que tem alguns casos que aparecem pra você lá também, assim, né? Parece. A gente fala assim, tô numa situação delicada, todo mundo tem problemas, né? E aí eu acabei nesse ponto, eu tive uma situação que eu fiquei bem comovido. Tem muito mau caráter no país, né, cara? Infelizmente. Pois bem, aí acabei ajudando e aí pagou a primeira parcela, aí depois não achava mais nada. E ficou um tempo rodando, ação, rodando. E faz umas 2 semanas atrás aí que penhorou e teve até uma audiência de pós-penhora. Aí dessa vez veio pedir, pelo amor de Deus, falou assim, olha, infelizmente, você lembra lá atrás? Eu falei, rasguei o verbo. Lembra lá atrás, eu ajudei, falei assim, meu cliente não quis nem participar da audiência hoje, eu tô representando ele aqui e não tem acordo.
infelizmente, nós vamos pedir uma expedição do alvará, né? E não dá. Mas aí eu comecei a partilhar essa questão da razão e emoção. E algumas ações fiz para parente, que é difícil. Difícil por dois Atender motivos. parente. 2 motivos. Minha irmã é advogada, inclusive, eu amo ela, Júlio. Mas não é que eu não queira, cara. Eu acho que é complicado de separar. Não é, porque é complicado de separar. Você vai pela emoção aí. Você tira as dores, às vezes, numa situação, né? Apesar que faço. Algumas coisas faço, mas você fica meio... Eu me policio com relação a isso, viu, Henrique? Porque às vezes você acaba extrapolando situações, tá? E, cara, eu sou uma pessoa que quando eu tô defendendo o direito do meu cliente, se tiver que degladiar com o advogado dentro das 4 linhas que eu falo, com o maior respeito com o outro colega, mas se tiver que degladiar com ele no processo, eu vou degladiar, entendeu? Vou defender com unhas e dentes o cliente. Né? Respeitando, lógico, com ética, profissionalismo, sempre respeitando o colega. Já tive alguns atritos em ações com discussão com, doutora, tá fugindo do que é a realidade do processo, isso aqui não tem nada a ver, tenta tumultuar um processo, e às vezes a outra parte fica brava, né? É proposital, é estratégia. Sim, também. É estratégia. Como eu já tive uma vez, uma situação que eu fiz um processo para um cliente, não vai conseguir, não tá, aí, cara, foi lá, pá, deu o resultado pro cliente. Aí minha madrasta trabalha numa loja aí na cidade e chegou a parte contrária lá e falou assim, vai ter um advogado aí, o cara é bom, mas o cara me ferrou no processo. E ela falou da pessoa e era da minha pessoa. E aí minha madrasta falou assim, o povo tá bravo com você lá, porque você deu um probleminha lá pra eles. Que legal. Eu falei, infelizmente... Já foi ameaçado, né? Cara, já fiz naquele processo de grande envergadura, que eu falei pra você, um dos herdeiros primeiro ele não me ameaçou, primeiro ele me ofereceu um valor. Suborninho? Aí eu, por questão ética, liguei pra minha cliente na hora, aconteceu isso e aquilo, ele tava na época da administração da empresa, e aí eu acho que eu ganhei onde eu ganhei confiança da cliente, sabe? E aí ela viu a situação, né, e na sequência veio a ameaça. Aí foi a única vez que fui ameaçado por cliente. E tive um problema também, Henrique, cara, que eu na época, bem no comecinho, que eu fiquei bem descontente, assim, na profissão, porque foi assim, apareceu uma cliente do nada, e você sabe, nosso escritório é num prédio. Apareceu do nada lá, não, que veio, agora eu sempre pergunto, quem que te indicou? Apareceu do nada, cara. Problema de uma inscrição indevida do FIES, da Caixa Econômica. Entrei com ação pra mulher, porque não vai renovar o FIES, tem que entrar ação. Entramos com ação, foi reconhecido o direito dela da inscrição indevida no órgão de proteção ao crédito. Ganhou R$5.000 de indenização. Foi lá, falei assim, quando saiu eu sempre ligo pro cliente. Olha, você tem pretensão de recorrer ou não? O valor é mais ou menos a média que tinha. Você quer recorrer? Não, doutor, não vou, tá bom. Mas se for recorrer tem custo, né? Era juizado da Vara Federal na época. E foi no escritório, recebeu o dinheiro, Henrique, numa sexta-feira. Foi lá, recebeu o dinheiro, assinou o recibo. E aí, cara, depois de um tempo, um mês pra trás lá, vem a notificação da OAB. Falou que eu não tinha feito o recurso, porque ela tinha pretensão de ganhar mais. Tive que me fazer defesa, um desgaste. Eu falei, moça, olha, você chegou aqui, resolveu o seu problema, você não pagou nada inicial, pagou em cima do percentual que foi recebido. Aí deve ter conversado no final de semana quanto, poderia ter ganhado mais e tal. Eu expliquei pra senhora. Te denunciou. E foi lá na OAB falando porque eu não fiz o recurso. Cara, foi arquivado preliminarmente, mas eu tive que fazer o desgaste, né? É chato, né, cara? A única coisa que eu tive que, assim, o desgaste foi muito chato. Porque uma coisa que eu zelo, cara, pelo meu nome. O meu nome, Tá certo, cara. Uma coisa que... Aí eu fiquei muito decepcionado com relação a isso. E aí eu tinha entrado com uma outra ação, eu acho que assim, falei, você pega, pode mandar para outro advogado, que eu não quero atuar. E quem me conhece sabe como eu sou. Até colegas de profissão sabem como que eu trabalho. E tem algum... Que isso? Tem alguma outra vertente que você quer aprofundar aqui, que você acha interessante a gente discutir, que seria legal falar pra galera? Henrique, olha, igual eu falei pra você, que a minha pretensão é de montar esse escritório de negócio. Eu tive essa mentalidade já no passado, conversei com outros colegas, né? E colegas de outros segmentos, que eu falo na contabilidade e tal. E eu vou tentar, no futuro, fazer esse escritório. Que eu vou atender tanto na parte jurídica, parte contábil, e na parte de negócio, de compra e venda de imóveis. Vou ter uma estruturação para atender meu cliente do início ao fim, entendeu? Então a minha pretensão é fazer essa estruturação de escritório.
Legal. De negócio mesmo. Até mesmo o próprio marketing da empresa que chegar for atuar, né? Quem sabe uma parceria com... Opa, vamos sim, vamos junto. A gente faz uma estruturação, né? É legal, cara. Eu falo que o negócio é uma coisa que ele é muito dinâmico, né? Tem muitos caminhos, muitas vertentes. E a gente não consegue abraçar tudo junto. Aqui na editora mesmo, a gente tinha um grupo de 5 empresas. E ainda assim, né, nós trabalhamos com comunicação, nós temos todo o know-how, nós temos sede própria, inclusive é gravado aqui. Eu tenho um parceiro que é o Globo Digital, que ele tá filmando aqui para nós. Sim. Ele é uma outra empresa. Entendi. Então, essa a minha. Essa é a ideia. A gente se une. Tá inovando e atender todo o nicho. Chegar ali para não deixar ele sair. Você, né? Exatamente. Nosso carro-chefe aqui é revista, óbvio, mas nós temos aqui, nós vendemos toda a parte de produto digital, que eu tenho um parceiro meu que é a Apex. Nós temos aqui a parte de vídeos, quem muitas vezes vem contratar direto comigo, a gente pega o serviço e faz com o Gobo, que é um parceiro nosso aqui da empresa. Perfeito. Então, cara, a gente vai fazendo isso. Imagina eu ter um setor jurídico dentro da minha empresa, quanto que não me custaria? Não. Aí eu tenho vocês, que é a nossa assessoria jurídica. Então a gente é feito por vários parceiros. E eu acho essa ideia brilhante. Porque você já tem o cliente, que é o principal. Sim, com certeza. E aí você vai atender ele melhor. E outra, a confiança dos parceiros vai estar com você. Igual, por exemplo, assim, eu sempre falo que na parte que eu pretendo atuar, na parte tributária, se eu tiver o contador de confiança em meu parceiro, né, eu não vou ter essa dificuldade, porque eu sei que nessa parte que eu tô almejando, a gente tem dificuldade, que a própria contabilidade coloca em empecilho, olha, toma cuidado, não é assim, porque parece que você está fiscalizando o serviço, e não é. A gente vai estar somando, é uma somatória do meu serviço com o dele. Exatamente. E muitas vezes a mentalidade desse não que não é parceiro, que atua já para essa empresa que você trabalha, ele coloca muito obstáculo e medo e receio no empresário para não fazer aquela situação. E às vezes está deixando de recuperar um crédito ou um benefício fiscal que daria uma vantagem para ele expressiva na empresa. Sim, com certeza. Entendeu? Então é isso que eu queria fazer. Eu queria atender desde da parte de confecção do contrato, tá? A concretização, a venda, por exemplo, do imóvel, que ele fez o contrato de compra e venda, tá? E se preparar a sucessão também, vamos preparar como ele vai aplicar esse dinheiro, aonde vai aplicar, entendeu? Então eu queria fazer ter essa mentalidade. Não sei para quando, mas quem sabe no futuro próximo aí. Com certeza, meu irmão. E conte comigo aí quando você estiver com isso aí tudo pronto. E, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu agradeço. Muito obrigado a você que nos assiste até aqui. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que estão sempre aí presentes com a gente, que é Filato Bene, Dr. Adriano, Cláudia Bolos Doces Salgados. Tem alguma consideração? Tá tudo certo? Deu para falar bem? Ô, Henrique, foi muito bom a nossa conversa hoje. Eu quero agradecer o convite, tá? E estamos sempre à disposição lá para vocês também, para as pessoas que estiverem assistindo aí também. Gostaria de agradecer, né, também a minha esposa, a minha família, que sempre foi minha rede de apoio aí, com tudo. Porque sem eles também eu não conseguiria essa empreitada aí. Com certeza. Então, minha esposa segurando as pontas com as crianças em casa, com todo mundo aí que me ajuda. E como que as pessoas encontram o seu escritório, Renê? A rede social? Se quiser falar com você... Aí... eu vou deixar o WhatsApp meu do escritório, tá? É 4498210772. Igual como a gente tem esse problema de publicidade, nós tivemos uma situação na própria da OAB, hoje tá um pouquinho menos, né? Mas nós tínhamos uma rede social e tá inativa. E estamos pensando, vamos ver se vamos reativar novamente aí para poder ter esse contato novamente com então, bacana, cara, porque que nem eu falo, a intenção desse podcast é aproximar. Né? A gente já fala que é um podcast de negócios regionais, porque você consegue acesso. Às vezes, não é nem por uma questão de vender o produto ou vender o serviço, mas sim aproximar um contato. Às vezes um advogado está se formando, quer uma orientação, quer uma dica, ou quer uma oportunidade de trabalhar com você. Com certeza. Então esse contato é que a gente realmente... Tem bastante parceiros aí, bastante, né? Então a gente está lá, vamos atender aí, estamos à disposição. Fechou. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe vocês que estão nos assistindo também. Valeu, forte abraço.